Meu querido irmão, minha querida irmã, permitam-me explicar duas coisas interessantes sobre a liturgia que nós celebramos. Uma delas é que vocês percebem que em algumas missas, na liturgia da palavra, nós temos um gesto diferente, especial. Geralmente nós fazemos isso nas solenidades como hoje. Que gesto é esse? No momento da proclamação do Evangelho, nós temos um livro bonito, dourado, não é? Que geralmente é colocado ao centro do altar e, como você viu, sai em procissão, solene. É uma forma de valorizar a proclamação do Evangelho dentro da liturgia da palavra. Porque o Evangelho é a boa notícia, é o Filho que se fez ser humano e nele é Deus quem fala conosco. E por isso, em algumas celebrações, há esse gesto mais solene. Depois, aquele livro, que é o livro dos Evangelhos, nós chamamos de evangeliário, ele é entregue ao presidente da celebração. E ele abençoa a assembleia com ele. Então, aquele momento que acabou de acontecer, não é um momento em que o presidente está mostrando para você, porque você já viu, já até teve uma procissão, não foi? Aquele momento ele está te abençoando com o livro dos Evangelhos. Então, por isso, não é um erro, mas o mais adequado não é que a gente bata palmas naquele momento, mas que a gente receba a bênção que está sendo dada pelo livro dos Evangelhos. Tá bem? Fica um pequeno ensinamento para a gente entender melhor o que está sendo feito. Então está sendo abençoada a Assembleia com o livro dos Evangelhos. Repito, não é um erro nós batermos palma, mas o mais ideal, o mais adequado é que a gente receba a bênção que está sendo dada. Uma outra questão bonita da liturgia é essa daqui. No domingo passado, vocês se lembram que estava aqui o círio pascal aceso. Por quê? Porque era tempo pascal. Então o círio pascal, ele é sempre aceso durante o tempo pascal para nos recordar, como nós dissemos na vez passada, que a luz de Jesus ressuscitado está entre nós. Você se recorda também que, terminada a missa de Pentecostes, nós viemos aqui e apagamos. E naquela ocasião a gente explicou. Por que apagamos? Porque é pelo Espírito Santo que nos foi dado que o Filho, Jesus, ressuscitado, permanece presente no meio de nós. Então nós apagamos o círio. Ele só é aceso agora nas celebrações de batismo. Se você participar de alguma, verá que ele estará aceso. Nas demais ele está apagado. O que significa isso? É a liturgia ensinando a gente que com o envio do Espírito Santo, Jesus, o Filho feito ser humano, ressuscitado, se faz presente até o final dos tempos em nosso meio. E é Ele quem nos ensina, é Jesus, o Filho feito homem, quem nos ensina estas coisas. Pega aí comigo o trecho do Evangelho que nós lemos hoje, abra sua Bíblia ou o seu aplicativo, no capítulo 16 do Evangelho de São João. Nós estamos no versículo 12 e 13. É Jesus que ensina seus discípulos dizendo: eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele se referia ao Espírito Santo, ele vos conduzirá à plena verdade. Veja, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Jesus estava se referindo ao próprio mistério de Deus, que nele se revelou de uma forma extraordinária. Padre, o que é mistério?
Às vezes a gente escuta essa palavra na liturgia. Quando a gente fala mistério, não é no sentido que a gente usa no dia a dia. No dia a dia quando a gente fala que uma coisa é mistério, significa ninguém entende, né? Não dá para entender muito bem. A gente fala, isso é um mistério. Não, mistério para a fé não é algo que a gente não pode entender. É algo que a gente não pode definir, esgotar. Porque se trata de Deus. O mistério de Deus, nós não podemos definir, esgotar, porque tudo que a gente define fica na mão da gente, não é assim? O conhecimento que define, o objeto está na mão da gente. E Deus, Ele não se deixa reduzir a isso. Ele é maior do que a nossa capacidade de definir. Mas é certo, quando a gente fala que Ele é mistério, nós queremos dizer que, embora eu não possa definir, eu posso conhecer algo dEle. E o que eu conheço é certo. Eu posso experimentar algo dEle. E o que eu experimento é certo. Pois bem, tenho muitas coisas a dizer-vos que ainda não podeis compreender. Jesus estava falando do mistério de Deus. Por quê? Porque é na pessoa de Jesus que nós entendemos mais este mistério. Querem entender melhor por quê? Porque até Jesus, todo judeu acreditava em Deus único. Não há outro Deus além dele. E nós continuamos afirmando isso. Não há outro Deus além dele. Mas em Jesus se revelou algo a mais do mistério da vida de Deus. Nós cristãos dizemos que Ele é único, mas dizemos que Ele é uno e trino, que em Deus há uma comunhão de pessoas, que a vida de Deus é comunhão, que Deus é amor. Isso é Jesus quem nos ensinou. E é disso que Ele está falando. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito Santo, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois bem, o modo como nós conhecemos o mistério de Deus é este. É o Espírito Santo que nos faz conhecer o Filho, Jesus, e quem vê Jesus, vê o Pai. Vou repetir. É pelo Espírito Santo em nós que nós reconhecemos o Filho na pessoa de Jesus. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão no Espírito. É isto. É o Espírito Santo em nós que nos leva a reconhecer o Filho de Deus em Jesus. E Filipe, disse Jesus, quem me vê, vê o Pai. Então, é por isso que na semana passada nós falávamos do Espírito, para que hoje pudéssemos celebrar a Trindade. Pelo Espírito reconhecemos o Filho, e quem reconhece o Filho chega ao Pai. É o que está sendo dito, em outras palavras, na segunda leitura. Abra aí comigo na sua Bíblia, Carta de São Paulo aos Romanos. É um trecho bonito demais e muito fácil de guardar. É Romanos 5:5, capítulo 5, versículo 5. Aí está sendo dito assim, acompanha comigo aí. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente vai voltar à vez passada. Quem é o Espírito Santo? Está aqui, Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vamos voltar lá à vez passada, ao domingo passado. O Espírito Santo é o amor de Deus. Por quê?
Porque na vida de Deus, o mistério de Deus, o Pai é a fonte desse amor. E o Pai, desde toda a eternidade, Ele ama, Ele derrama o seu amor sobre o Filho. De fato, quando o Filho se faz homem e é batizado no Jordão, eles escutam uma voz que vinha do céu e diz: este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Por quê? Porque na vida de Deus, o Pai ama o Filho, derrama seu amor sobre o Filho, desde toda a eternidade. E na mesma vida, o Filho é amado pelo Pai e corresponde a esse amor com amor. De maneira que a vida de Deus, por isso que lá 1 João capítulo 4 tem uma definição lá, Deus é amor, porque na vida de Deus se nota isto, é o Pai que ama, é o Filho que corresponde a esse amor, é o Pai que ama, é o Filho que corresponde a esse amor. E este amor entre o Pai e o Filho é tão forte, tão intenso, tão alto, tão sublime, que faz deles não duas pessoas, dois indivíduos. Nós dizemos na fé, são duas pessoas, mas um único Deus. Porque se amam de uma tal forma que são um único Deus. Ora, dissemos também na vez passada, onde está o Espírito Santo nisso? O Pai ama e o Filho corresponde no amor. O Pai ama e o Filho corresponde no amor. Está aqui. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações pelo amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito é esse amor entre o Pai e o Filho. Podemos melhorar agora a nossa linguagem e dizer: o Pai ama o Filho no Espírito Santo. E o Filho corresponde ao Pai no Espírito Santo. E quando nós pedimos o Espírito, nós estamos pedindo o amor de Deus inteiro sobre nós, a comunhão de Deus inteira sobre nós. É Deus se derramando sobre nós, revelando-se inteiramente como amor. É por isso, meu querido e minha querida, que a primeira leitura de hoje, talvez você tenha se perguntado assim, mas por que está falando disso aí na primeira leitura? Fala da sabedoria. Sabe por quê? Porque para a gente entender estas coisas, é preciso de sabedoria, mas não é a sabedoria que a gente vê por aí. Não é eloquência, não é raciocínio altíssimo, não é esta sabedoria do mundo. Ela é importante, mas ela não nos faz chegar à vida de Deus. Tem sua importância. Esta sabedoria que nós estamos falando na primeira leitura de hoje, é aquela que nos leva a entender que eu só conheço a Deus se eu aprendo a amar. E aqui vou concluir não com minhas palavras, também são palavras da Sagrada Escritura, lá da primeira carta de João. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque, dirá a primeira carta de João, Deus é... Vamos lá de novo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu quero conhecer o mistério de Deus, a vida de Deus, eu preciso aprender a amar de verdade. Eu preciso pedir isso a Ele. E é por isso que eu digo: Senhor, envia teu Espírito sobre mim. Porque eu não sei amar se não for com o amor de Deus em mim. Quem ama está muito próximo de Deus. Quem não ama está distante de Deus. Ah, Padre, é por isso que a primeira carta também de João nos ensina que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e o amor de Deus não está nele. É por isso. Se eu quero conhecer o mistério de Deus, a vida de Deus, eu preciso aprender a amar. Se eu quero conhecer
a vida de Deus, eu preciso ser um homem, você uma mulher de comunhão. E todas as vezes que eu divido, causo discórdia, eu estou distante de Deus. É por isso que chamamos o Espírito Santo de Espírito da verdade, amor, Espírito de unidade, de comunhão. É por isso. Meu querido, minha querida, vamos pedir essa graça ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós queremos, ó Pai, nós precisamos Te conhecer. Nós precisamos, porque a nossa vida está em Ti, ó Pai. Nós viemos de Ti, para Ti voltaremos. A nossa realização, ó Pai, encontra-se em Ti. Então, precisamos Te conhecer. Mas não só precisamos, ó Pai, nós queremos Te conhecer. Nós sentimos desejo de Te conhecer. Por isso, ó Pai, derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito Santo sobre nossa vida. Derrama o Teu amor, ó Pai, sobre todos nós. Que o Teu amor, ó Pai, que o Espírito Santo venha, em primeiro lugar, curando as feridas que a gente tem, cicatrizando as feridas que a gente tem. Porque ninguém ama se não estiver cicatrizado, se não estiver curado. É a primeira graça que nós ousamos Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo cure as nossas feridas, que Ele cure o nosso interior, e que aí sim, que o Teu Espírito Santo nos ensine a amar, reconhecendo em primeiro lugar o Teu Filho em Jesus, e aprendendo com Ele. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ensine a amar como Jesus amou, a agir como Ele agiu, a escolher como Ele escolheu, a pensar como Ele pensou, a sentir como Ele sentiu. Nós queremos reproduzir, ó Pai, os sentimentos de Teu Filho feito homem em nosso coração, na nossa vida. E aí sim, sermos sinais do Teu amor, portadores do Teu amor a todas as pessoas a quem o Senhor mesmo nos enviar. Tudo isso, ó Pai, também os pedidos que trazemos no nosso coração, tudo isso nós Te pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho, e no poder e na unção do Espírito Santo. Amém. Sobre a tua busca de Deus, sobre a nossa busca de Deus, sobre o nosso crescimento no amor, desça poderosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.